Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos estudando o livro Pão Nosso e alguns capítulos, né? Não o livro inteiro. A gente está trabalhando alguns capítulos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 80, porque a gente vai fazendo uma relação da passagem de Evangelho, os comentários de Emmanuel e o nosso estado emocional nessa relação com o bem e o mal-estar, com a saúde e com a doença. No capítulo 80, chama-se O Não e a Luta. E a fala de Jesus é: mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, que está no capítulo 5 de Mateus, no versículo 37. Vamos lá. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede em favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não esqueças a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero nas tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então vamos ver. O não e a luta. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Olha a proposta de Jesus. Ele está orientando a gente para que sejamos sinceros. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Está orientando para que a gente seja sincero nas colocações. Não com bajulação e nem com agressividade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, olha o comentário que o Emmanuel vai trazer para a gente. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão. Grilhão são correntes. Não permita que o teu amor se converta em grilhão, se converta em correntes aonde você se prende a alguém ou alguém se prende a você. Ou que um ou outro se prendam em circunstâncias, em situações, em benefícios, em presentes, em condições. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Porque se acorrenta, se faz condicionamentos, se faz condições, se cria maneirismos para que o amor aconteça, é um impedimento para a vida superior.
porque a pessoa começa a se atentar apenas para as coisas da terra. Vocês vão lembrar no diálogo de Jesus com Pedro, quando ele fala que ama de acordo com as lições do Evangelho? Vocês vão lembrar no diálogo de Jesus com Pedro, e eu vou colocar descrito em João, no capítulo 21 de João, nos 3 versículos 15, 16 e 17, Jesus chega para Pedro e pergunta para ele assim: Pedro, Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Passa mais um pouco, Jesus pergunta novamente: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, respondeu Jesus. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão Pedro, amas-me? E Pedro, ao escutar, olha como que João descreve. Pedro, ao escutar pela terceira vez, se entristece, porque assim Jesus lhe perguntava. Veja, pela terceira vez, Jesus lhe perguntava. E ele responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, veja, o amor, ele tem sentido diferente, significado diferente. Cada pessoa lida com o amor de uma maneira. Ah, mas será que, quando Emmanuel fala para nós, de acordo com as lições do Evangelho, nós temos N lições de amor no Evangelho? Não existe como falar, aquele ama certo, aquele ama errado. Não existe isso. Cada um vai fazer o melhor que puder. Vai fazer o melhor. Quando Jesus coloca para Pedro, se Pedro o ama, e depois coloca para ele, já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as minhas ovelhas significa oferecer pasto. Apacentar é oferecer pasto. Oferecer pasto para as ovelhas é oferecer exemplo, oferecer orientações, oferecer o caminho, oferecer condições para caminhar, oferecer o discernimento, orientar para o bom senso. Isso é oferecer pasto. Porque quando ele fala as minhas ovelhas, ele estava falando dos outros seguidores dele, do Cristo, que não tinha a mesma condição dos discípulos. Porque Jesus teve vários seguidores, depois milhares de seguidores, atualmente bilhões de seguidores. Mas quando ele falou para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, ofereça pasto, ofereça o alimento, o conhecimento, o discernimento, o bom senso, o bom exemplo, ofereça pasto, apacente as minhas ovelhas. Mas Jesus chama a atenção de Pedro, se Pedro o amava. Por quê? Porque para oferecer isso tudo, como exemplo, tem que amar muito Cristo. Tem que amar muito. Por quê? Porque inúmeras vezes nós damos conta de sermos exemplos em determinadas horas do dia. Nós damos conta de sermos amigos em determinados momentos do encontro social. Nós damos conta de termos discernimento em determinadas discussões. Nós não damos conta de ter discernimento o dia inteiro, de termos bom senso o tempo todo, de termos amizade em todas as relações. Não estamos dando conta. Então, quando Jesus coloca para Pedro, amas-me, e ele pergunta 3 vezes, embora Pedro se entristeça, era uma chamada de atenção. Por quê? Porque ele estava dando uma missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ofereça pasto, ofereça condições. E aí, Emmanuel continua: ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Ou seja, seja solidário. Seja solidário. A quantos necessita de você, seja solidário. Não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. É importante a gente dar uma paradinha aqui
e fazer uma observação quando ele fala como que o amparo pode criar perturbação ou vício na caminhada do outro. Veja, o texto se chama O Não e a Luta. A passagem é: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, quando o texto traz para a gente esta orientação, e quando a gente começa a fazer do amparo movimento perturbador na caminhada do outro, é porque muitas vezes a gente não deixa o outro caminhar. São os nossos sims. Quando nós falamos o sim o tempo todo para o desejo do outro, para atender as demandas do filho, para atender as demandas do amigo, para atender as demandas de parente, quando nós não falamos nenhum não nessa caminhada, a gente está criando viciações, estamos criando perturbações na caminhada dele. Por quê? Porque o não ele é importante. A gente precisa do não. A gente precisa do não. O não faz com que a gente crie relações com limite. O não faz com que a gente crie relações com oportunidades. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo, o que eu não devo. O que eu faço e o que eu não faço. Então, todos nós precisamos do não. Então, o não serve para quê? O não serve para nortear. Quando é sim, tudo pode, não tem norte. Não tem norte. Então, a gente precisa do não. Só para vocês terem uma ideia, o livro A Imensidão dos Sentidos, o capítulo 2 do livro A Imensidão dos Sentidos, que é uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, sob a orientação do Espírito de Hamed, o livro inteiro ele comenta trechinhos do livro dos médiuns. A Imensidão dos Sentidos comenta trechos do livro dos médiuns. Mas no capítulo 2, que se chama Ser Bom, ele fala da importância do não nas relações. Ser bom. Porque quando nós conseguimos colocar o que é sim, o que é não, e em determinados momentos existe o talvez, porque aí a gente pode trançar o sim com o não e entender qual caminho que a gente vai circular, qual caminho que a gente vai apresentar. Então, quando ele fala do ser bom, é aprender a colocar não em determinadas situações, em várias situações, em inúmeros contextos, aprender a falar não. O não, ele não pode variar com o nosso humor. Então, se você chega em casa, você está vendo seu filho lá de 5, 8, 11 anos andando em cima do muro. Aí você já xinga, grita, ameaça, briga. Passa 2 semanas, passar deste tempo, você de novo chega em casa e o filho está andando em cima do muro. Mas como você teve um bate-papo bom com seu patrão, ele te ofereceu um aumento, diminuiu sua carga horária de trabalho, ou te ofereceu uma promoção, você olha para o filho, já não briga, não cobra nem nada, e fala: ó, meu filho, cuidado aí, viu? Então, aquele não agressivo, áspero ali atrás, e essa orientação, cuidado aí, porque você pode cair e machucar, qual dos dois está correto? Ora, se a altura daquele muro ali era risco de queda, o primeiro não, embora estivesse correto na colocação, ele estava errado na forma, por causa da aspereza. E falar apenas cuidado aí que você vai cair, significa o quê? Aquilo é um sim, é uma permissão. Então, quando o remédio fala para nós ser bom, ele fala para a gente aprender a colocar não na nossa estrada. Aprenda a colocar não no seu caminho. O que pode, pode. O que não pode, não pode. E aí o Emmanuel continua. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Atenda com alegria ao que te pede um favor. Mas não cedas à leviandade e à insensatez. Porque tem determinados favores que a gente, por dificuldade de falar não, a gente atende.
Ou seja, é uma leviandade, porque a gente no fundo sabe que aquilo ali vai trazer prejuízo futuro. A gente faz sabendo que está errado e depois fala assim, mas se Deus quiser, não vai acontecer. A gente já sabe que vai acontecer o mal-estar. Já sabe. Seu filho está lá com 17 anos. Só que você ensinou para ele a dirigir quando ele estava com 15. Aí ele pede o carro emprestado só para ir ali na esquina. Você ensinou com 15, quando estava na fazenda de um amigo, estava num sítio no interior, onde não tinha problema nenhum, e ensinou para ele. Agora está em casa. Ele com 15 ou 16 ou 17, ô pai, me empresta a chave só para eu dar uma chegadinha ali. Pai, são 3 quarteirões, só para eu poder mostrar o carro para ele, só para... Aí a gente vai lá e empresta. Olha a insensatez para uma pessoa menor, não habilitado e não proprietário, sem condições nenhuma de assumir qualquer consequência desta atitude. A gente empresta e depois fala assim, não, mas se Deus quiser, não vai acontecer nada. Como que eu faço errado, eu ainda peço a Deus que se Deus quiser, quer dizer, se acontecer foi porque Deus quis? Aí entra a parte que o Emmanuel coloca para nós, a nossa leviandade. Atentemos-nos para isso, porque depois ele coloca assim, abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam. Abre porta de acesso ao bem-estar. Faz o melhor que você puder por aqueles que te cercam. E não ouvides, não esqueça que a educação dos companheiros é importantíssimo para a felicidade real. Importantíssimo. Não esqueça a educação dos companheiros para a felicidade real. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Então a gente abre a porta de acesso para o bem-estar. Mas se a pessoa quiser avançar essa porta, não, fulano, aqui não dá. É um limite. E você quem vai colocar esse limite. Sem agressão, sem aspereza. Mas não precisa de ficar com dificuldade de estar colocando um não. E quando for sim? Quando assim, assim. Ah, mas tem momentos talvez? Tem. Então vamos sentar. Porque aí quando chegou a hora do talvez, nós vamos discutir. Porque se para mim é não, para ele é sim, quem sabe eu posso rever a minha posição. Deixa eu entender aquilo que ele está pedindo, entender as consequências desse pedido. Enfim, aí o Emmanuel diz assim, cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, seja leal e sincero nas tuas atitudes. Cultiva delicadeza e cordialidade. No entanto, seja leal e sincero nas tuas atitudes. Olha, quando ele fala de delicadeza e cordialidade, no parágrafo anterior, ele fala, sem esquecer a educação dos companheiros, vão trazer isso em parênteses para essa relação pais e filhos. No capítulo 30 de Eclesiastes, lá no versículo 7, nós vamos ver o profeta colocando assim, aquele que mima os seus filhos, mas ele usa um outro termo, aquele que estraga os seus filhos com mimos, estraga, aquele que estraga os seus filhos com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Se a gente não souber colocar limite, com 1 ano, com 2, com 3, 5, 8 anos, ele vai entrar na adolescência completamente desgovernado das suas funções, do seu discernimento, dos seus padrões morais, completamente desgovernado. Por quê? Porque a gente estragou esse filho com mimos, porque a gente não deu conta de colocar regras, não deu conta de explicar o caminho, não deu conta de apresentar a estrada. Nós colocamos que ele era livre, e ele não é livre. Aquele que estraga o seu filho com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Está no capítulo 30 de Eclesiastes, no versículo 7. Atentemos para essa colocação aí, porque ela está no Velho Testamento. Muitos anos, muitos séculos antes de Jesus. E aí Emmanuel diz assim, o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Entretanto,
O não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. O sim é agradável em tudo, mas o não vai ajudar na construção. Já me colocaram assim, mas fiquei sabendo de uma corrente de profissionais da área da psicologia, da psiquiatria argentinos, que estão colocando os traumas do não. Que a criança, desde o nascimento, desde cedo, ela começa a escutar o não. Não pode, não sobe, tira a mão, não faz isso, não coloca a mão aí, cuidado, tudo é não, não, não. E aí me falaram da palavra trauma, os traumas do não. Mas isso estaria traumatizando a criança? Lá na frente ela vai ficar traumatizada com isso tudo? Gente, veja. O que traumatiza não é colocar o não. É a gente não colocar o não, não colocar. E os sims for motivo de devassa, de indisciplina, de excessos, de covardias, de prisão. Isso traumatiza. Então, muitas vezes, quando me fala assim, mas e se meu filho crescer traumatizado? Eu já fico pensando, porque ele escutou não, eu fico pensando, quem é que vai cuidar do nosso trauma no papel de pais? Quem vai cuidar do nosso trauma em função dos excessos do filho lá na frente, porque os pais não souberam falar? Não. Quem vai cuidar do nosso trauma? Então, nós vamos aprender a colocar limite. E qual o problema de falar não? Para tudo. O que é sim, o que é não. Então a gente às vezes vai costurando situações com mentirinhas. Veja, vou pegar um exemplo, olha só. Satisfazer, olha a fala do Emmanuel, satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Pois tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Da mesma forma que o sim não tem bajulação, o não pode ter agressividade. Então, vou pegar um exemplo para a gente ilustrar. Eu estava com uma tia que na época ela estava com 83 anos. 83. E aí eu fui visitá-la. Ela não estava internada, ela estava em casa com a bala de oxigênio. E aí naquele momento, estávamos lá. Quando eu fui visitá-la, tinha outros tios, primos, uma vizinha, estávamos ali em torno dela. Ela teve uma internação muito difícil, mas ela não estava tendo complicações mais sérias a não ser a insuficiência respiratória, e isso já há alguns anos. Então, imaginem vocês, ela foi para casa e a família tomou providência com o oxigênio que ficava à disposição dela. E aí ela estava lá com a máscara na bala, ligada à bala de oxigênio. Eu não aguento mais, gente, eu não aguento mais, eu vou morrer. E os outros parentes ali em volta, conversando. Eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Aí os outros começaram a falar, você não vai morrer, tia, para de falar isso, você não vai morrer, isso é bobagem, você não vai morrer, para. Eu não aguento, gente, eu vou morrer. Aí, cada um falando, a vizinha chegou e falou assim, ô tia, você tem que pensar que a vida é uma laranjeira, e você sobe naquele pé de laranja, tira aquela laranja do pé e chupa a laranja gostosamente, porque a vida é uma laranjeira e a gente tem esse tempo. E aí ela tirou a máscara e falou assim, eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu não aguento. E aí o povo todo começou a rir, cada um foi falando que ela não iria morrer. Aí eu peguei a palavra, que até ali eu estava calado, só escutando cada um tecer o seu comentário. Eu falei, tia, deixa eu te falar uma coisa. Olha, a senhora vai morrer.
Aí ela tirou a máscara, vou meu filho, vou, vai tia, a senhora vai morrer. Aí os parentes começaram a falar, Emerson, para de falar, Emerson, não faz isso, Emerson. Falei, gente, todo mundo já conversou, já falou, já, é a minha vez, deixa eu conversar com ela. Tia, olha, a senhora vai morrer. Mas em vez da senhora ficar falando que vai morrer, e todo mundo falando que a senhora não vai morrer, eu vou falar uma coisa com a senhora vai, e todo mundo que está falando que não vai, também vai. Mas, em vez da senhora ficar falando e ouvindo não, a senhora fala que vai e eles falam que não, a senhora vai, tudo bem? Mas não fica falando não, fica em silêncio, agradece a Deus, 83 anos que a senhora vem vivendo, ajudou a vovó a cuidar dos meus tios, do meu pai. A senhora ajudou, como a filha mais velha, a senhora ajudou a vovó a educar a todos. Depois Deus ainda te abençoou, além da saúde da senhora ajudar a vovó, ainda te abençoou com um casamento que te veio um filho, que te trouxe 3 netos. Então, agradece a Deus, 83 anos de vida saudável que a senhora teve aqui na terra, e isso vai ajudar o seu anjo a te levar. Então a senhora ficar falando que vai e eles falam que não, isso não ajuda em nada, nem a Deus, nem os seus anjos trabalharem. Deixa o seu anjo trabalhar e ele te leva tranquila. Ela tirou a máscara, ela estava olhando para mim tranquilamente, ela tirou a máscara e falou assim, oh meu filho, que bom que você me falou isso, era o que eu precisava de ouvir. Colocou a máscara, não falou mais sobre a morte e continuou respirando. Aqui a capeta viveu mais 2 anos, vocês acreditam? É só parar e agradecer que a gente vive. Aí nem Deus leva. Deus dá tempo para a gente ficar aqui valorizando a vida, valorizando as construções que a gente fez, revitalizando o nosso bem-estar, revendo os enganos que a gente cometeu. Então imaginem vocês, eu não preciso de dizer um não com aspereza, com agressividade, e nem um sim bajulatório, eu não preciso. O que é sim, o que é não, e vida que segue. Ah, mas se a pessoa tiver num quadro grave de doença, a gente vai falar com ela que ela vai desencarnar, mas se ela te perguntar, você vai falar, vai. Agora, pode ser que ela doente demore mais tempo do que eu, que não tenho doença nenhuma, atravessa a rua, tem um atropelamento, um acidente, 1 semana e fui. E a pessoa que está ali naquele quadro fica mais 5 anos. Nós não sabemos. Então, parar de ficar construindo essas falácias diante daqueles que estão próximos de nós, que é a orientação. Esta é a orientação que o Hamed coloca para nós neste capítulo, Ser Bom, do livro A Imensidão dos Sentidos. E aí Emmanuel continua. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa saudável jamais perturba. Uma negativa saudável, ela não é perturbadora. Porque se a pessoa te procurou para conversar, porque você sabe exatamente quem você procura. A gente sabe quem a gente procura. Tem pessoas que têm discernimento, que têm bom senso, que vai colocar para a gente o que é e o que não é. Mas tem pessoas que já são levianos nas respostas. A gente vai procurar essa pessoa porque ele vai concordar com a gente para não criar nenhum mal-estar e a gente ficar com a consciência tranquila. Por quê? Porque eu tive o aval do fulano. Mas fulano avaliza tudo, porque ele não tem limite. Ele avaliza tudo. Então, a colocação do Emmanuel. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. O auxílio legítimo. Seja sincero consigo. E aí a gente passa a ser sincero com o outro também. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. Ou seja, a negativa saudável não perturba. A negativa saudável não perturba. O que dilacera, o que agride, é o tom contundente. Que tem gente que ainda fala assim, comigo é assim, eu falo é na lata. Critica, agride, aumenta o tom de voz, muda o padrão vibratório. E aí esse não, ele passa a ser negativo. E muitas vezes ele não será nem ouvido,
pela forma com que ele foi colocado. E aí Emmanuel coloca para nós: as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. É importante que a gente esteja envolvido sempre com a atitude, porque a atitude diz mais do que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Que voltando à recomendação inicial. Ora, se Emmanuel coloca para nós no parágrafo anterior, na maior parte das ocasiões, dizem mais as maneiras do que as palavras, neste último parágrafo, ele diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Porque está falando já da atitude. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz para nós: o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Ou seja, não é para blá, 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 é para a gente ter atitude. Por quê? Porque aquele que evangeliza, ele faz não para batizar. Não é simplesmente a palavra, mas a ação. E aí Emmanuel fecha para nós. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. É isso aí.